professor, como é que eu posso projetar uma estrutura segura? Aí eu respondo que, primeiramente, ele entendendo o que é segurança estrutural e quais os pilares mais importantes para isso, né? Opa, e aí, André? Tudo beleza? Oi, Eliel, tudo bom? E você, tudo em paz? Tudo. E aí, amigo? Hoje, qual é o nosso assunto? Hoje o nosso assunto é sobre segurança estrutural. Quais os pilares mais importantes para a segurança estrutural? Ah, isso é importante para o engenheiro dormir direito, evitar processos, né? Eu acho que é por aí, né? Pois é, uma das perguntas que eu mais escuto dos alunos é, professor, como é que eu posso projetar uma estrutura segura? Aí eu respondo que, primeiramente, ele entendendo o que é segurança estrutural e quais os pilares mais importantes para isso, né? E quais são os pilares, André? Bom, Principais pilares. basicamente, uma estrutura segura é aquela que tem capacidade portante, mantém a sua capacidade portante durante o uso da estrutura para a qual ela foi destinada, pelo período de vida útil da estrutura. Traduzindo, eu tenho que garantir que a estrutura tenha capacidade portante frente às solicitações às quais ela está sujeita, mantendo as condições de serviço, ou seja, um reservatório precisa ser um reservatório, ele tem que armazenar a água ou armazenar o que estiver dentro dele sem vazamentos. Se você tem um Correto? reservatório com vazamento, você não está atendendo a condição de serviço dele. Se você tem uma edificação com vibração, com deformação excessiva, com fissuração excessiva, você tira o conforto do usuário que está utilizando aquela edificação, assim como você também pode criar problemas de manifestações patológicas em elementos construtivos. Eventualmente, uma deformação excessiva de uma viga pode comprometer um caixilho que você vai estar sempre com aquele vidro quebrando, tendo que repor por conta de uma deformação excessiva do elemento estrutural. Então, de alguma maneira, você acaba atrapalhando o conforto do usuário. E durante a vida útil da edificação, ela tem que manter condições de durabilidade. E aí a norma promove condições de durabilidade, assim, de você tomar medidas que previnam os mecanismos de envelhecimento e deterioração do concreto. O concreto, por natureza, ele é um material que envelhece e que tem mecanismos de deterioração. E aí você toma medidas em projeto que visam combater esses mecanismos e dar uma maior durabilidade ao concreto, para que durante a vida útil dessa estrutura, você não precise de intervenções drásticas de recuperação e reforço. É claro, uma pintura, uma recuperação por exemplo, de uma película contra a corrosão numa estrutura metálica, ou mesmo de uma recuperação de uma pintura ou de algum produto que você passe para proteção passiva contra incêndio, isso você pode fazer ao longo da vida útil, mas são Sim. pequenas intervenções. Você não vai ter que fazer um reforço estrutural, substituir uma peça, porque aí sim você está tentando contra. Você não teve um projeto que se atentou com a questão da durabilidade. Sim, a não ser que mudar o uso, né, da estrutura em si, né? Aí, claro que aí faz algum É, sentido essa mudança maior, né? Quando você faz uma mudança de uso, aí você tem que avaliar se aquela estrutura originalmente projetada, se ela atende às novas exigências desse novo uso. E aí você, se não atender, você vai acrescentar reforços. Mas aí é uma situação muito particular, mas uma estrutura que foi construída para ser uma edificação residencial, segundo a norma de desempenho, a vida útil dela básica é de 50 anos. Você pode também projetar para 75 ou para 100 anos, dependendo da necessidade. Mas, basicamente, são 50 anos. Então, durante 50 anos, essa estrutura tem que durar, atender a função de edificação residencial, promovendo conforto para o usuário, sem a necessidade de intervenções drásticas de reforço.
Sim, sim, correto, correto. E aí, qual é o outro pilar? Então, o primeiro pilar é o pilar da resistência, né? Como eu falei, Sim, é a capacidade portante. A edificação, que é o que todo mundo conhece. Em sim, termos leigos, a estrutura desabou ou não, entrou em colapso ou não. Aí isso sim, significa o quê? Você tem uma capacidade portante dos elementos, das peças estruturais, e frente às solicitações às quais elas estão sujeitas, a capacidade resistente tem que ser pelo menos igual ou maior que a solicitação, para qualquer um dos tipos de solicitações. Então, uma viga, ela tem que ter uma capacidade ao momento fletor, resistente ao momento fletor, maior do que os momentos fletores que estão solicitando essa viga. Da mesma forma, em relação aos esforços cortantes, aos esforços normais, às tensões de punção, e, enfim, todas elas garantindo que você tem capacidade resistente suficiente, capacidade portante. Outra coisa também associada à resistência é a estabilidade. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com um muro de arrimo, a capacidade resistente dele também está associada à condição dele não entrar em processo de tombamento e nem de escorregamento. Então, você também está atingindo, garantindo condições de estabilidade. Tá? Então, é de ruptura e estabilidade da edificação, o primeiro pilar, que seria o pilar da capacidade resistente ou da resistência. E, normalmente, isso daí está associado ao atendimento do que a norma chama de estados limites últimos. É garantir que você não vai ter nem ruptura, nem perda de estabilidade da estrutura, né? O correto. segundo pilar, que são as condições de serviço, estão associadas a você atender os estados limites de serviço. Isso foi introduzido na norma brasileira, basicamente assim, com mais empenho, na norma de 1978, na NB1 de 1978 já falava sobre estados limites, só que com o nome de estado limite de utilização. Posteriormente, na norma de 2003, esse termo de estado limite de utilização foi substituído por estado limite de serviço, que são as condições de serviço da edificação durante a sua utilização, né? Durante a sua vida útil. E aí, basicamente, a norma define alguns, como, por exemplo, o estado limite de deformação excessiva, o estado limite de formação de fissura, estado limite de formação de abertura de fissura, seria fissuração excessiva, estado limite de vibração excessiva, o próprio deslocamento horizontal do prédio, o deslocamento total do prédio e o deslocamento relativo entre os pavimentos também são estados limites de serviço, que devem ser atendidos para garantir o conforto do usuário durante a utilização daquele equipamento. E esse conforto pode estar associado a condições sensoriais, de eu estou me sentindo desconfortável porque eu estou vendo uma fissuração excessiva, ou eu estou me sentindo desconfortável porque tem uma vibração excessiva aqui nesse piso, e isso está incomodando. Então, essa é a questão de percepção do usuário, a aceitabilidade que a norma chama de aceitabilidade sensorial. E também nós temos situações que você não atender esse estado limite de serviço, você pode comprometer peças ou elementos que não são estruturais. Como eu citei o caso, por exemplo, do caixilho. Você, eventualmente, tem um caixilho que precisa ser reposto o vidro, porque a deformação excessiva da viga está comprimindo esse vidro e ele está entrando em processo de colapso, o vidro, né? Do caixilho, você tem Sim. que repor esse caixilho. Às vezes não Eventual, abre, às vezes quebra a janela, coisa às assim, vezes né? não abre isso, às vezes você tem uma porta que você quer passar e ela fica emperrando porque ela está batendo na parte com a viga que deformou excessivamente. Você pode também pensar no seguinte: quando a gente projeta, basicamente, a gente despreza, principalmente quando você está projetando em concreto armado, você despreza a capacidade que as alvenarias têm na estabilidade ou na resistência da edificação. Correto. Mas acontece que esses materiais, a alvenaria, elas também têm sua resistência própria,
que a gente está desprezando, a gente está desconsiderando a sua contribuição no cálculo do edifício de concreto armado. Só que aí o que acontece? Quando você tem uma deformação excessiva ou algum mecanismo de movimentação da edificação, você começa a solicitar essas alvenarias. E elas vão resistir o quanto elas puderem dentro da sua capacidade de material. Então, por exemplo, um bloco de concreto vai resistir mais do que um bloco cerâmico, dependendo da sua resistência, né? Do MPa que você tem para aquele bloco. Mas, assim, dadas as devidas proporções, um bloco de 4 MPa de concreto, ele resiste, ele é mais resistente do que um bloco de 6 MPa, de 4 MPa de cerâmica, que tem a sua capacidade lá própria. Mas, enfim, não era bem isso o mais importante, mas, assim, as alvenarias elas vão ser solicitadas. Enquanto elas não atingirem o seu limite de resistência à tração ou o seu limite de resistência ao cisalhamento, dependendo de como essa força vai ser introduzida, como esses esforços vão ser introduzidos na edificação, a alvenaria vai resistir. Partindo após esse limite de capacidade resistente da alvenaria, ela vai começar a trincar. Então, você provocou na alvenaria um comportamento fora da sua capacidade por conta de uma movimentação ou de um mau comportamento da estrutura de concreto. Então, você transferiu para as alvenarias. E aí você vai ter que tratar essas alvenarias, recuperar essas alvenarias por conta desse mau comportamento da estrutura de concreto, que não foi bem avaliado no que diz respeito não foi bem avaliado com relação aos estados limites de serviço. É o que a norma chama de efeitos em elementos não estruturais, ou em elementos construtivos. Tá? O efeito do comportamento da estrutura de concreto ou da estrutura sobre os elementos construtivos, que não necessariamente estruturais. Isso leva a outros problemas depois, né? Porque aí daí a pouquinho você tem uma fissura, uma trinca, começa a entrar água, Sim, e aí já gera outros problemas, né, André? Geram outros problemas mais sérios na edificação, e aí você pode, inclusive, inviabilizar a utilização daquela edificação por conta desse aumento dessas manifestações, tá? Aí a gente pode também citar o exemplo de um reservatório. Se você tem um reservatório todo fissurado, ele já não vai ter capacidade de armazenar o que está dentro dele, o conteúdo dele. E se Perde esse totalmente a reservatório, por utilidade. exemplo, for uma piscina, ela vai estar com bastante vazamento, então você vai ter problema sempre para estar recuperando essa piscina, para recuperar essa questão desses vazamentos. Então, você compromete bastante a utilização daquele equipamento por conta de não ter atendido às condições de estado limite de serviço ou às condições de serviço, por assim dizer. E a piscina ainda tem o cloro ainda, né? Sim, e aí ainda tem essa questão que você colocou, você ainda permite que agentes agressivos penetrem no concreto e que vão provocar, aí vai entrar no terceiro pilar, que vai provocar a perda de durabilidade do concreto, porque o objetivo de você ter um concreto de melhor qualidade, um determinado cobrimento, é proteger a armadura contra a corrosão. É o concreto trabalhar solidariamente com o aço e protegê-lo contra a corrosão. Você tem trincas causadas pelo mau comportamento da edificação, por você não atender os estados limites de serviço, você abre espaço para que agentes agressivos penetrem no concreto e esses agentes agressivos atuem sobre a armadura, provocando, eventualmente, a corrosão dessa armadura, que vai virar um processo cíclico. Esse mecanismo de corrosão vai gerar expansões, que vão gerar novas trincas e vai abrir espaço para novas invasões de agentes agressivos, que vira um ciclo que, em última instância, lá no final, pode levar ao colapso da edificação. Sim, claro, se você não fizer uma intervenção grave, pesada para conter essa degradação. E aí é que entra o terceiro pilar, que é o das condições de durabilidade. É você promover
durante o seu projeto, medidas e, basicamente, a escolha adequada de materiais, basicamente escolhendo qual o FCK adequado para o seu concreto, mediante a classe de agressividade que essa edificação vai ser construída, e usando um cobrimento adequado de concreto sobre a armadura. E com isso você vai promover segurança contra mecanismos de envelhecimento e deterioração do concreto. Então, por exemplo, você vai estar combatendo lixiviação, você vai estar combatendo eflorescências, enfim, outros mecanismos que possam quebrar o concreto, abrir espaço para que os agentes agressivos penetrem nesse concreto e atinjam a armadura. Um exemplo muito comum, a gente está vendo aqui, essa imagem aqui atrás de mim, de um estacionamento. E se vocês já perceberam, estacionamento de shopping, em alguns locais, você vê umas manchas brancas no concreto. Essas manchas brancas, basicamente, é um processo de carbonatação. É um sal que se forma na crosta no concreto, basicamente porque você tem o monóxido de carbono dos Os automóveis, carros do ali. escapamento dos automóveis, ele entra no concreto, nos poros do concreto que eventualmente estavam preenchidos por água, dependendo da umidade. Essa água entra em reação com esse monóxido de carbono e forma um sal, que é um sal de carbonato, que gera esse branquiçamento da superfície do concreto. Esse processo prolongado, durante muito tempo, sem tomar as devidas precauções, ele pode criar um processo de despassivação da armadura. Então, você facilita o mecanismo de corrosão da armadura se outros agentes penetrarem por esses poros e atingir a armadura. Então, Agora, assim, André, ao longo aí eu acabei te interrompendo aí, né? Mas ao longo do tempo aí, se comparar a NB1 com a nova norma de 2013, aí depois 2014, né? Que saiu a 14. última aí vigente, né? A gente vê que tem uma progressão aí na questão do FCK do concreto, o FCK mínimo exigido lá atrás, uma atual questão de cobrimento. Por que tu acha que chegou nesse, né? Por que a norma foi ficando mais rígida com isso? O Mas que isso é levou porque, a assim, isso? novos pesquisadores começaram a chamar a atenção para a importância dessas questões, até por uma questão de observação. Então, é muito comum você ver em cidades litorâneas estruturas de concreto que começaram a apresentar problemas sérios de deterioração. Se você pensar que no início do século XX nós tínhamos poucas estruturas de concreto, o concreto estava começando a se desenvolver no Brasil, e a gente entrou no século XXI, essas estruturas começaram a ter 100 anos. E aí o pessoal começou a perceber assim, que tem muitas estruturas antigas em melhor condição do que estruturas jovens. Por quê? Provavelmente na época que se foram construídos, o pessoal tinha cuidado de usar concretos, um cimento diferente, algumas características. Aí eram peças mais robustas e tal. E, de repente, as estruturas jovens já estavam começando a apresentar deterioração, às vezes superior do que a de estruturas antigas. E aí os pesquisadores começaram a perceber que o quê? O próprio arrojo de você usar estruturas mais esbeltas, mas não se atentar para questões de cobrimento, de proteção da armadura, estavam comprometendo estruturas mais jovens antes mesmo dela entrar de chegar no nível de vida útil delas. Então, isso foi prolongado com relação às normas. Então, a norma de 2003 já trouxe esse parâmetro no capítulo 6, né? Que seriam diretrizes para a durabilidade das estruturas de concreto, e a norma de 2014 manteve. E a norma que está para entrar em vigor agora em 2023 manteve isso daí. Basicamente, elas adotam, em concordância com normas internacionais,
a identificação de uma classe de agressividade. E a partir da identificação dessa classe de agressividade, mediante o risco de deterioração da edificação, da estrutura, você classifica a agressividade daquele ambiente em classe 1, 2, 3 ou 4. E sendo que a classe 1, a agressividade ambiental é fraca, depois moderada, depois forte, depois exagerada, que é o que acontece na classe de agressividade 4. E aí, por exemplo, você está num ambiente no interior, que você não tem poluição, você não tem maresia, você pode considerar a classe de agressividade 1. Normalmente ambientes secos, com revestimento, que vai ter revestimento de argamassa e depois mais pintura, enfim. Aí você pode considerar a classe 1. Mas mais em fazenda e cidades bem pequenas, né? Porque Bem as pequena. cidades médias já vai... Só que aí tem um detalhe. Não é o fato só de você estar na fazenda, mas, por exemplo, se você estiver na fazenda, num ambiente rural, e nesse ambiente rural você for fazer uma estrutura que vai servir para dar um exemplo, para um matadouro, ou mesmo vai ser um piso para uma fábrica que tem materiais corrosivos, a classe de agressividade é 4, que é a mais grave, porque você está numa situação de que promoveria a deterioração do concreto mais agressiva pelo uso da edificação, não necessariamente pelo ambiente em volta, mas pelo uso dela, mesmo ela estando numa zona rural. E, eventualmente, você pode estar numa cidade grande, e se você for uma cidade com baixa umidade relativa do ar, longe da praia, e você tiver todo esse, não for concreto aparente, você tiver uma proteção de reboco e pintura no revestimento, você poderia pensar até em considerar uma classe 1, dependendo da localidade. Tá? Então, assim, cidades mais... Basicamente, é pegar a norma, né? Hoje, já que já foi pesquisado, já está ali, e a gente conhecendo isso, é pegar a norma, localizar a questão do local da construção e o uso, né? Porque na E o cidade, a uso. cidade, às vezes a mesma cidade, o mesmo local, se é uma residência, se é um quartel de bombeiros, a norma Isso. exige Se você um material diferente. se você vai fazer um projeto para uma edificação industrial, a manipulação de produtos dentro dessa indústria pode trazer uma exigência de uma classe de agressividade maior, mesmo você estando numa região que não tenha poluição, esteja longe da maresia. Você tem que analisar o contexto como um todo, não só um aspecto. Vários aspectos vão concorrer para a escolha da classe de agressividade. Aí, se você está, por exemplo, numa cidade litorânea perto do mar, nas proximidades do mar, você pode já pensar na classe de agressividade 3 mesmo com a residência. E se você tiver essa edificação na beira-mar, com a possibilidade de respingo de marés, aí você poderia pensar num pier, num embarcador, alguma coisa assim. Aí você já pode pensar na classe de agressividade 4. A norma ela não fala, na norma brasileira, não tem uma definição clara da distância que você vai ter em relação ao mar para definir se é classe 3 ou 4, tá? Ela não tem essa especificação. Isso Aí vai depender... como que a pessoa vai decidir com relação a isso, então? Então, isso vai depender muito da questão assim, de regimes de vento da cidade, como é que é o fluxo de vento, como é que é a questão da umidade. Então, basicamente, eu posso citar o exemplo da cidade que eu morei, que era litorânea durante muitos anos, que é Salvador, e tinha bairros que estavam a 2 quilômetros da praia e que você acordava pela manhã, passava a mão nos carros e tinha um orvalho, e junto com o orvalho você percebia um sal. Então, essa situação, e você pode chegar a determinados bairros que está a 1 quilômetro da praia e que não tem esse mecanismo, porque às vezes tem uma barreira
de prédios na frente que impedem a passagem do vento com o sal. E isso é muito peculiar de cidades. Então, cada cidade tem o seu regime, e aí você teria que avaliar, ver o estado de conservação de outras edificações que estão na localidade, procurar se informar qual foi o cobrimento que usaram naquelas regiões, naquelas localidades, e a partir desse cobrimento que foi utilizado, verificar o estado de conservação dessa edificação, e aí você partir para essa escolha. No CEB, tem uma figura, uma imagem, em que ele faz uma sugestão mais, digamos assim, assertiva com relação a essa questão da distância. Mas essa imagem não tem na norma brasileira. Ela só cita as O que classes é de o CEB? agressividade. O CEB pessoal é saber. o Comitê Europeu do Betão. Betão, para quem não sabe, é concreto Os em português de portugueses lá, Portugal. Então, correto. mas na verdade essa sigla é francesa, né? Uma entidade montada na Europa, com participação de vários outros países, inclusive não só da Europa, de pesquisa, e que desenvolve códigos normativos, códigos de instruções técnicas que são muito aceitos e incorporados pelas normas dos diversos países. É até parecido com a nossa, alguma coisa, a norma de cargas deles também é parecido também, né? Então, na verdade, a norma brasileira, ela puxou muita inspiração do Eurocode, né? De onde surge, que veio em parte do CEB, e do ACI, que é a norma americana. Então, tem algumas coisas que foram adaptadas para o Brasil da norma Eurocode e outras do ACI. E aí, em função dessas classes de agressividade que você define, a norma amarra, ela amarra condições específicas de escolha de FCK do concreto, definição de relação água-cimento, porque quanto maior a relação água-cimento, menor a resistência do concreto, você abre mais possibilidade de poros. Então, com isso, você permite que o concreto tenha caminhos para as tensões a caminharem por essas microfissuras, unir microfissuras e levar a peça à ruptura. Então, quanto mais poroso o concreto, menos resistente ele é. E aí, o que a norma faz? Ela, em função dessa classe de agressividade, ela escolhe cobrimentos, resistências mais altas, FCKs mais altos, com relações água-cimento menor, para diminuir a porosidade, e também a escolha de cobrimentos mais elevados para garantir a devida proteção à armadura. Inclusive, com isso, você consegue, atendendo às normas de concreto armado, essas especificações de cobrimento mínimo, você ainda tem um plus, que além de você atender às condições de durabilidade com relação à agressividade ambiental, você já dá um grande passo para atender a segurança contra incêndio. Então, o fato de você atender os cobrimentos mínimos da norma, tem estudos que demonstram que, ao atender os cobrimentos mínimos da norma de concreto, da 6118, você acaba automaticamente já se preparando para atender as condições de exigências da 15200, que é a de estruturas de concreto em situação de incêndio. Então, já é um outro grande avanço da normatização brasileira, né? Na atualização da norma, né? Eu tenho uma coisa que foi para trás aqui que pode ser interessante para o pessoal, sobre a questão da distância marinha, porque na região de praia o pessoal, como qualquer outra cidade, estão volta e meia estão construindo, e aí imagina que um engenheiro que não construiu numa determinada cidade ali, que não projetou, ele de repente vai ter que saber qual vai ser a classificação do concreto que ele vai colocar ali.
Então, além da questão de prédio, a questão do relevo, ele tem influência também, né? Eu imagino, porque se é um Não, local mais plano, vai ter mais vento, não vai ter barreira, de sim, repente, sim. para poder... Você precisa entender como é que está aquela localidade, como é que é aquele regime. Então, é como eu falei, você vai precisar identificar uma das formas que a gente usava para identificar se aquela região tem uma salinidade grande, era ver como é que estava a questão dos automóveis, se Boa. tinha marca de sal, enfim. Outra coisa é você avaliar o estado de conservação das edificações da região. Tá? E aí, é claro, se você está numa cidade, tá sei lá, eu estou chutando aqui números, tá? Mas assim, você está a 2 quilômetros do mar. E esses 2 quilômetros do mar, entre a localidade e o mar, tem uma barreira. Essa barreira pode ser uma barreira natural, pode ser uma barreira artificial, como um prédio. Pode ser que o regime de vento e a massa que vem de salitre no ar até essa região fica esbarrada naquela edificação inicial. Então, aquela barreira inicial não chega até aquele nicho onde você está. Inclusive, você pode até criar, por exemplo, uma ilha de calor naquela região, porque você não tem ventilação. Enfim, então não é só a questão da distância. Tem estudos, inclusive tem estudos na Universidade Federal da Bahia, de artigos desenvolvidos por profissionais, por professores da Universidade Federal da Bahia, em que eles levantam o índice de salinidade do ar a partir de alguns parâmetros que eles avaliaram nos diversos bairros da cidade. E perceberam que, às vezes, dependendo do bairro, mesmo mais próximos do mar, tinham um índice de salinidade menor do que outros mais distantes, por conta da questão de serem bairros que estão atrás de algum anteparo, atrás de barreiras, ou barreiras tanto naturais quanto artificiais, entendeu? Então, isso é uma coisa que precisa ser avaliado pelo engenheiro na hora de projetar. E aí, escolher um concreto adequado, com cobrimentos adequados e, além disso, tomar cuidado com a questão do revestimento, evitar estruturas aparentes, de concreto aparente, fazer uma pintura, fazer um revestimento de argamassa, um revestimento de gesso, eventualmente manter os locais mais secos, então ambientes mais úmidos você vai ter que ter mais cuidado do que ambientes mais secos, enfim. E aí, com isso, buscar o objetivo principal é proteger a armadura contra a corrosão, manter um concreto de qualidade no entorno dessa armadura para que os agentes agressivos não ataquem a armadura. Eles começam no ataque ao concreto, esse ataque deteriora o concreto, depois abre espaço para que esses agentes ataquem a armadura. Armadura. Isso. Agora, outra coisa também que a norma faz nessa busca, que parece um exagero, mas não é, no meu entendimento, não é um exagero. Assim, eu já conversei com vários profissionais, com vários clientes também, que falam assim, poxa, mas deveria haver uma norma de concreto para edificações de pequeno porte e uma norma para edificações de grande porte. Porque aí você vai lá e estabelece dimensões mínimas, a armadura mínima, essas coisas todas, mas pensando numa estrutura de concreto, às vezes, de grande porte, e numa de pequeno porte, acaba ficando inviável economicamente. Mas aí é que entra o que eu entendo o objetivo da norma nesse sentido, eu interpreto dessa forma, que é o quê? A norma está procurando, com a fixação de dimensões mínimas, mesmo que seja para edificações de pequeno porte, você usar as mesmas dimensões mínimas de edificações de grande porte, não é que ela está igualando as duas edificações, é que ela está procurando atender os aspectos da segurança estrutural, além da questão da ruptura, além da questão da resistência, mas principalmente serviço e durabilidade. Então, vamos pensar no seguinte, se você pega um pilar e coloca ele, por exemplo, como a gente vê em várias edificações, olhando que são construídas muitas vezes sem projetos, e você pega um pilar de 10 centímetros de largura por 20, e você vai lá e coloca a armadura para poder executar esse concreto.
Aí você pega e o cara faz o concreto na obra. Ele faz o concreto na obra, sem controle tecnológico nenhum na produção do concreto. Qual a resistência, qual o FCK que ele vai atender para esse concreto? Que ele vai conseguir para esse concreto na obra? A partir de um traço medido em peso, medido em volume, muitas vezes sem controle de umidade, de agregados. Então, você vai chegar lá, na hora que começar a fazer o concreto, esse concreto está farofado, vamos cheio de água, aí você já aumentou a relação água-cimento, já caiu a resistência. Então, como é que você tem controle disso? Aí você vai lá, faz essa concretagem desse pilar com um espacinho pequenininho, que é de 10 por 20. A possibilidade de você ter bicheiras, de você ter nichos de concretagem, é muito grande. Então, você vai estar comprometendo a qualidade daquela execução, daquela estrutura de concreto, mesmo numa obra de pequeno porte. Sim, na obra de pequeno porte é onde o cara armazena mal o cimento, o cara pega água, às vezes, qualquer água que tem ali, a areia, às vezes, o agregado não tem a granulometria controlada, né? Não é como se fosse numa usina, e tudo isso vai acabar influindo de forma muito forte, né? Vai acabar influenciando. Então, quando você garante medidas mínimas e taxas de armaduras mínimas, você indiretamente está criando condições de que essa estrutura seja executada com melhor qualidade. Aí outra coisa também que a gente pode pensar aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, onde eu estou morando hoje, os bairros fizeram condomínios de casas de alto padrão afastados do centro da cidade, em regiões que no passado eram fazendas. E que eram fazendas de café, e durante algum tempo o pessoal usou agrotóxicos nesse solo para a produção das culturas que desenvolvidas nessas fazendas. E hoje essas residências estão nesses locais, foram condomínios, loteamentos que foram feitos nesses locais que do passado eram fazendas, e você vai executar a sua estrutura de concreto, a fundação, nesse solo. Então, a agressividade, a condição de agressividade desse solo sobre o concreto é muito grande. Fundação. Sobre a fundação, sobre os elementos de fundação. Com agravante, muitas vezes, para economizar e dinamizar a obra, o pessoal não faz formas para as fundações. Eles usam as fundações contra barranco, que é o que a gente chama. O pessoal vai lá com a escavadeira, abre a vala e usa a própria parede da vala como forma para o concreto. Daí você tem alguns problemas. Essa vala não vai ficar retinha, né? Ela vai ter as suas ondulações laterais. E essas ondulações vão diminuir e aumentar o cobrimento em função dessa ondulação estar mais para dentro da peça ou mais para fora da peça. Aí, o que a gente recomenda? Que o construtor abra uma vala um pouco maior do que a dimensão que a gente está colocando para a peça, para que depois a gente tenha até um gasto a mais de concreto para poder proteger. E esse concreto vai estar diretamente em contato com esse solo, numa fase que ele ainda está em endurecimento, ele ainda está numa fase de desenvolvimento. Bom, já seria grave se você fazer na forma, no futuro, esse concreto vai entrar em contato com o solo, você vai retirar as formas, eventualmente, ou, dependendo da situação, manter forma perdida, mas é comum o pessoal retirar as formas. E aí o concreto vai ter contato com o solo. Beleza, mas ele já vai ter contato depois de endurecido. É ruim também, né? Claro, por isso você tem que ter um cobrimento maior, a norma até especifica que estruturas em contato com o solo devam ter cobrimentos maiores. Mas no caso contra barranco, ele é ainda mais grave, porque você tem um contato do concreto com o solo numa fase que ele ainda está em desenvolvimento, na fase que ele ainda está em pega e endurecimento. Então, essa possibilidade de agentes agressivos penetrarem no concreto e começarem a criar mecanismos de deterioração é muito grave, é muito grande. Então, por isso, você precisa ter cobrimentos maiores.
É verdade. É uma eterna briga, né? Porque o pessoal, às vezes, acha que o engenheiro projetou uma obra que ela acaba sendo cara, mas o engenheiro está pensando na segurança a longo tempo, né? Então, se uma obra dura, considerando o que você está falando aí, se a obra tem uma durabilidade atendida, vamos imaginar que constrói uma casa, como a gente vê muitas residências e prédios de 50 anos, 60 anos, a gente vai lá e tá lindo, está intacto, né? Por Sim, outro sim. lado, a gente vê algumas obras aí de 5 anos aí que a gente vai lá e já tem fissura, já tem Sim, e isso é uma série de problemas, né? isso é extremamente desconfortável para o Sim. usuário, né? Para o proprietário. Imagina você estar lá dormindo e no teto do seu quarto tem uma trinca, uma O fissura. proprietário e para o engenheiro pode gerar problemas também, né? A Problemas. clínica Então, vai assim, ficar ruim, né? certamente você falou o termo insegurança, e eu entendo que você falou segurança no sentido amplo da palavra. Então, é muito comum você ouvir eles falar assim, nossa, mas para que você está fazendo isso? Eu sou muitas vezes de clientes de são leigos, então eles, de certa Sim, forma, por não terem esse conhecimento, eles veem só o aspecto imediato, e não vê o que está por trás, mas eu também já ouvi isso de outros profissionais, de outros profissionais que trabalham com construção. Nossa, eu já fiz diversas casas com um FCK bem menor do que esse e não caiu. Ou o meu vizinho construiu com menos aço que você, que o que a gente está colocando aqui na minha obra, e a obra dele não caiu. Gente, a gente não tá, a segurança estrutural não se baseia apenas na questão da obra desabar ou não. Tem os aspectos, como eu acabei de falar no início do nosso bate-papo, a questão das condições de serviço e das condições de durabilidade. Então, em obras de pequeno porte, que é o que, digamos assim, a maioria de nós engenheiros trabalhamos diariamente, e aí, é claro, tem alguns que já trabalham com obras maiores, enfim, mas a grande maioria trabalha com obras de pequeno porte. Nessas obras de pequeno porte, o condicionante não é a ruptura. O condicionante ou são as condições de serviço ou as condições de durabilidade, que, se não atendidas ao longo dos anos, a tendência é poder levar essa edificação ao colapso pelo não cuidado com o processo de degradação da estrutura de concreto. e às vezes, porque não Sinceramente, caiu, não quer dizer que não pode cair, né? que não Tem que o possa cair fator no de futuro. segurança acabou diminuindo o fator de segurança, então a chance, Sim, a probabilidade é maior, né? a De ter um probabilidade dessa colapso. estrutura entrar em colapso no futuro é maior. Então, você começa, como eu falei, vira um ciclo. Você não cuidou da primeira, você não criou um mecanismo para evitar trincas, essas trincas apareceram, elas começam a promover a passagem de agentes agressivos que vai corroer que vai corroer a armadura, que por sua vez vai gerar novas trincas no concreto, que vai prolongando, até o dia que essa armadura vai ser toda consumida pela corrosão. No dia que isso acontecer, essa peça vai entrar em colapso. E esse colapso pode ser um colapso localizado, pode ser um colapso completo, generalizado, se essa peça, por exemplo, for um pilar ou for uma viga de transição, entendeu? Então, assim, ao longo dos anos, assim, a longo prazo, pode vir a levar ao colapso. E assim, a gente não vê, graças a Deus, muitas obras entrando em colapso, mas a gente vê muitas obras extremamente degradadas. Sim. E isso a gente vê, você pode fazer qualquer passeio no centro de qualquer cidade, ou mesmo no seu condomínio, e dar uma olhada nas casas, você vai ver alguma falha ou de durabilidade ou de serviço. Ou você vai ver uma varanda com balanço, com muita deformação que acumula água, ou você Sim. vai ver uma trinca, ou vai ver uma infiltração, ou vai ver Uma porta que não abre. manifestações patológicas você vai encontrar aos montes, tá? E é justamente por isso que, como você perguntou lá atrás, por que as normas começaram a se preocupar? Porque elas começaram os pesquisadores começaram a perceber esse tipo de fenômeno, de situações da grande quantidade de manifestações patológicas e falha de comportamento que a gente vê nas obras, mesmo ela não entrando em colapso. E aí eu falo por mim, não tem nada que me deixe mais orgulhoso no meu trabalho,
por exemplo, o elogio melhor que o cliente me faz não é chegar para mim e falar assim, André, você é um excelente engenheiro, André, você é um excelente professor. Não é isso. O maior elogio que me deixa mais orgulhoso é quando o cliente chega e fala assim, André, eu executei a minha obra com o seu projeto e eu não vejo uma trinca na minha edificação. Eu não vejo uma trinca. É claro, tem uma trinquinha ali, uma coisa assim que eu sei que foi da construção, mas assim, eu não vejo nenhum tipo de coisa que me deixe inseguro. Enfim, tá funcionando tudo perfeito. Isso, para mim, é o maior elogio que me deixa mais orgulhoso quando eu recebo de um cliente esse feedback. Mesmo que, e para isso eu sei que eu trabalhei para produzir esse projeto nesse sentido. Sim, como a gente estava falando um pouco antes da gente começar a gravar também, esse problema ele atinge não só os engenheiros que estão começando, mas às vezes então acaba sendo importante, seja o projetista, seja quem for que for acompanhar a obra, talvez observar também isso aí, não só quem está projetando, mas quem está acompanhando a obra, né, André? Tu não acha? Sim, o acompanhamento de você ter na sua obra um profissional qualificado, atualizado no mercado. Claro, a experiência é extremamente importante, conta muito, mas essa experiência tem que vir com a atualização das situações que estão sendo discutidas, que estão sendo desenvolvidas nas normas, né? Então, assim, você ter um profissional de qualidade acompanhando a execução da obra é de extrema importância. Esse profissional pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto. Arquitetos também têm atribuição de acompanhamento de obra. Então, pode ser tanto o engenheiro quanto o arquiteto para acompanhar e orientar os construtores, o pessoal que está lá realmente com a mão na massa, assim dizer, executando, entender por que você está pedindo aquele concreto, por que você precisa daquele cobrimento, tá? E orientar também o cliente, que muitas vezes é leigo, o porquê daquilo, que a casa dele tem um consumo, às vezes, de material que parece mais excessivo que a casa do vizinho, mas que aquilo tem um objetivo, que é evitar que no futuro ele tenha gastos que o vizinho está tendo hoje, porque não se preocupou no passado em fazer uma edificação com melhor qualidade no que diz respeito às condições de serviço e de durabilidade. Muito bom. Muito bom. A questão às vezes parece que deu tudo certo, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. E outras coisas Sim. é que algumas coisas aparecem logo à vista, né, como nós estávamos conversando, como deformações, pode aparecer logo à vista ou não, né, André? Pode ser com o tempo também, né? E outras podem aparecer ao longo dos anos, né? Que é o caso às vezes, a questão de cobrimento, né? Sim, sim. Então, assim, por isso que eu acho que esse tema, ele é bastante importante como eu falei, que alguns alunos sempre me perguntam, e foi legal a gente fazer esse bate-papo para esclarecer isso aí para o pessoal, para os profissionais, inclusive, e também para quem está pensando em construir a sua residência, o seu loja, o seu comércio, enfim, que nós que estamos do lado de cá fazendo os projetos, nós estamos com preocupação na sua segurança e preocupados também com a economia. Só que essa economia não é só uma economia inicial na quantidade de material que você está gastando no início durante a sua obra, mas a economia do que você vai ter do que você vai deixar de gastar no futuro para fazer recuperações. Porque a recuperação estrutural ela é muito mais cara do que a construção. Então, o que você gasta para recuperar uma coisa que foi mal feita é muito maior o custo do que o custo que você tem para executar da primeira vez bem feito. E o impacto, né? Já está usando, aí às vezes tem que desocupar. Tem que desocupar, tem outros impactos além da questão do custo só de material. Tem outros impactos, certamente. Sim, com certeza. E aí você fez, na verdade, você não está gastando mais na sua edificação no início, na sua obra. Você está investindo na sua obra para que você não tenha problemas no futuro.
ou que no futuro você tem apenas que fazer pequenas manutenções, pequenos reparos, ir lá, fazer uma nova pintura, aí na hora que você vir lá a pintura, tem um pedacinho, ó, tem uma trinquinha aqui, um afastamento de uma da alvenaria com a estrutura de concreto, você vai lá, passa um produto para fechar aquilo dali, aí passa uma nova pintura e tal, aí em algum ponto teve uma infiltração, você trata e tal, mas você começa a ter todo mês, todo ano, tendo que ficar fazendo recuperação na sua edificação, coisas graves, intervenções graves, é porque certamente no seu ou não foi feito o projeto, ou se foi feito o projeto, não estavam atento a questões de serviço e durabilidade, principalmente durabilidade. Muito bom. Já estamos vencendo nosso tempo aqui. Não sei se o André tem mais alguma consideração que acha que é importante, senão a gente já vai encerrando. Não, eu gostaria apenas de agradecer aí a participação de todos, assim, agradecer as suas perguntas também, e dizer a todos aí que nós estamos aqui para poder descomplicar as estruturas, né? E trazer informações para vocês. Então, acompanhe aí o nosso canal, compartilhe com seus amigos e, tendo dúvidas, coloca aqui para a gente que a gente volta e faz vídeos e comenta sobre temas que vocês trouxerem para nós aqui.